Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ferreira de Matemática e hoje a gente vai falar sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Bem, antes disso, a gente vai precisar responder às questões da aula passada, né? Da semana passada. Então, eu escrevi aqui para vocês quais as expressões algébricas que poderiam representar de forma satisfatória as seguintes situações. Aí tem aí 5 situações, certo? Vamos ver uma por uma. O sextuplo de um número. Bem, se eu chamar esse número de x, a melhor forma de representar ele seria através do 6x. Essa expressão 6x, ela aborda qualquer número que seja 6 vezes mais aquele valor, tá certo? Próximo é a raiz quadrada de um número menos o triplo do mesmo número. Bem, se eu chamar esse número de y, por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de y menos 3 vezes y, tá certo? Algumas pessoas se confundiram aí colocando 3 vezes raiz de y, mas não, o número é y, tá certo? Então é a raiz quadrada do y menos 3y. Outras pessoas também colocaram y elevado ao quadrado. Não, raiz quadrada é esse que tem o radical, essa casinha aí, tudo bem? Vamos para o próximo. A metade de um número. Isso daqui é tranquilo, né? Se eu chamar esse número de w, eu posso representar de duas formas. Posso fazer w dividido por 2 ou w sobre 2 no formato de fração. Eu, particularmente, prefiro esse segundo formato aí. Eu acho que ele é mais bonitinho, mais matemático, tá certo? O próximo é o quadrado de um número menos o quadrado de outro número, tá? Então, aqui são dois números diferentes, então vou precisar de duas letras. Se eu pensar em A e B, eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado, tá certo? Essa é a melhor forma de representar. E, por último, nós temos 1/5 de um número mais 3 vezes a metade do mesmo número. Então, aqui não são duas letras, é só uma. 1/5 tem a ver com divisão. Muita gente se confundiu, botou multiplicação ou potenciação. Mas 1/5 é divisão. Então, eu vou ter, se eu chamar esse número de de D, eu vou ter D dividido por 5 mais 3 vezes D dividido por 2, porque é a metade, né? 3 vezes a metade do mesmo número, tá certo? Então, chamando de D, é essa expressão que eu vou ter. Muito bem. Então, agora falando do valor numérico de uma expressão algébrica, o que é isso? Nós podemos obter o valor numérico de uma expressão algébrica quando substituímos cada uma das variáveis por um número. Então, algumas das expressões têm uma variável, né? E outras expressões têm mais de uma variável. Então, vamos começar aqui pelo exemplo 1. Vamos usar aquele exemplo da atividade que a gente acabou de resolver. Então, 6x, né, é nosso primeiro exemplo. Vou fazer aqui uma tabela, tá certo? Essa tabela tem aqui a expressão e a expressão é o 6x. Aí eu vou adotar valores para x, que eu vou escolher, tá certo? Professor, são só esses valores? Não, pode ser qualquer valor, mas foram os que eu escolhi. Então, eu comecei com para x igual a zero, tá? Para x igual a zero, então eu substituo x por zero. Então, eu vou fazer 6 vezes zero, que é igual a zero. Aí tu pergunta, mas professor, por que 6 vezes zero? Aqui, ó, 6x não aparece, mas fica implícito que tem uma multiplicação aqui entre o 6 e o x, tá certo? Então, toda vez que você vê uma expressão como essa, um número do lado de uma letra, fica subentendido que é uma multiplicação. Então, por isso que eu faço 6 vezes zero, que é igual a zero. E para x igual a 1? Para x igual a 1, eu vou ter 6 vezes 1, que é igual a 6. Para x igual a 2, 6 vezes 2, que é igual a 12. Para x igual a 5, 6 vezes 5, que é igual a 30. E para x igual a 10, 6 vezes 10, que é 60. Então, observa que eu dei valores que eu escolhi para x e eu fui substituindo aqui na expressão.
obtendo um valor. Esse valor que eu obtive, que é o 0, o 6, o 12, o 30 e o 60, eles são os meus valores numéricos para cada um desses valores de x. Então é muito fácil, gente, é só substituir e fazer as contas, tá certo? Bora ver se a gente entendeu. Bora ver mais um exemplo. Exemplo 2, w sobre 2. Então vamos fazer aqui a tabela novamente e eu escolhi para w igual a 0, 0 sobre 2. 0 dividido para 2 é 0, né? Nada dividido para 2 é nada. Para y, desculpa, y não, w igual a 4. Então, vou fazer 4 sobre 2 igual a 2. Perfeito? Para w igual a 12, 12 sobre 2 é igual a 6. Só dividir pela metade, né? Para w igual a 15, 15 dividido por 2 é igual a 7,5. E para w igual a 21, 21 dividido para 2 é igual a 10,5. Tranquilo, gente? Será? Bora ver mais um exemplo. Agora, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu tenho aí a minha tabela e a expressão é a ao quadrado menos b ao quadrado. Eu vou precisar de dois valores nesse caso. Os valores para a e os valores para b, que não precisam ser iguais. Podem ser, mas não precisam. Então, aqui, a igual a 1 e b igual a 2. Então, nesse caso, eu substituí aqui o a por 1 e o b por 2. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 menos 4 é igual a menos 3, tá certo? Tem que fazer jogo de sinais aqui, beleza? Para a igual a 3 e b igual a 4, eu vou substituir o a por 3 e o b por 4. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Esse menos continua aqui. 9 menos 16 dá menos 7. Para a igual a 6 e b igual a menos 3. Então, aqui a é 6, b é menos 3. Repara que, como o b foi menos 3, eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Então, quando ele está entre parênteses, fica menos 3 vezes menos 3, que é 9, tá? E aqui 6 vezes 6, 36. Como tem esse menos, ele repete aqui. 36 menos 9, 27. Para a igual a 0 e b igual a menos 8. 0 ao quadrado menos menos 8 ao quadrado. Faço primeiro isso, dá 64. Esse menos repete. 0 menos 64, menos 64. E por fim, para a igual a 10 e b igual a 5. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado é 25, 100 menos 25, 75. Perfeito, gente? Então, eu substituo e faço as contas. Mas eu vou deixar aqui para vocês treinarem bastante, um exercício, tá certo? O que eu quero? Eu quero que vocês substituam por esses valores. Ó, aqui estão as expressões e eu quero que vocês substituam por esses valores que tem aqui, ó, e vão preenchendo aqui a tabela, tá certo? É isso que eu quero de vocês hoje. Aí tu me pergunta, mas professor, aqui só tem 5x. Como é que eu vou substituir por y e o z aqui por 2 e o y por 4? Não precisa. Se só tem x, tu vai substituir só pelos valores de x, tá certo? Para cada um desses aqui, ó, cada um desses na tabela. Aí aqui tem x e y, então substitui os valores de x e y, não substitui z. Essa última aqui, olha, só tem y e z, então você não vai substituir pelos valores de x. Ou seja, tu vai ter que completar toda essa tabela aqui, todinha, por esses números, e você vai avaliar quais são as letras que tem cada uma das expressões. Essa aqui, por exemplo, só tem y, ó. Então, tu só vai substituir por y, os valores de y aqui. Tá certo? Mas, também, atenção, muita atenção, minha gente. Sempre que o valor de uma variável for negativo, substitua esse valor colocando parênteses junto com ele, tá certo? Lembra que eu coloquei parênteses lá quando os valores eram negativos? A mesma coisa aqui, tá certo? Quando vocês forem preencher. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma expressão que é h ao quadrado e eu quero substituir h por menos 7, então o que eu preciso fazer? Eu preciso botar esse menos 7 entre parênteses, tá? Por quê? Porque menos 7 ao quadrado, com esse menos 7 aqui entre parênteses, vai dar 49.
Mas se eu deixar assim, ó, menos 7 ao quadrado sem um parêntese, o resultado é diferente. Vai ser menos 49, tá certo? Então, para esse caso da expressão algébrica, se a gente quer o valor numérico, a gente precisa deixar entre parênteses, tá bom? E a última dica é: não esqueça de fazer o jogo de sinais, pelo amor de Deus, viu? Esse jogo de sinais é um assunto lá do sétimo ano, ainda não tinha pandemia, hein? Então vocês precisam lembrar. Ah, professor, não lembro. Faz uma pesquisa na internet, não é difícil não. Pesquisa lá, jogo de sinais. Você vai encontrar bastante coisa. E também vocês podem tirar dúvida pelo WhatsApp, tá certo? Eu vou deixar aí a tabela também na publicação de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Valeu!